Você já se perguntou como eventos climáticos extremos podem afetar as borboletas? Neste vídeo, veremos em detalhes o que estes fenômenos podem fazer com a vida de um lepidóptero, grupo que abrange borboletas e mariposas. Meu nome é Maristela Zamoner, sou bióloga, borboletóloga e você acaba de chegar à terra das borboletas. Uma das discussões atuais mais acaloradas ocorre em torno do que vem sendo chamado há alguns anos de aquecimento global. O debate envolve eventos climáticos extremos de calor e frio além do esperado para determinadas regiões. E como extremos climáticos podem afetar as borboletas e as mariposas? Vamos começar entendendo que o termo borboletas é muito abrangente e envolve milhares de espécies, cada uma delas constituídas por muitos indivíduos, que são afetados de formas diferentes pelo que ocorre em seus ambientes. Note como estas borboletas aqui, que pertencem à mesma espécie, apresentam variações na aparência. Outros parâmetros de vida que não conseguimos ver com esta facilidade também são variáveis. E isso inclui suas reações a diferentes temperaturas do ambiente no qual vivem. As espécies que existem hoje são resultado de um processo evolutivo que envolveu a seleção de indivíduos ao longo de milhões de gerações. As condições climáticas de seus locais de ocorrência estão entre os fatores decisivos que definiram quais indivíduos sobreviveriam, passando suas características para as próximas gerações, e quais não sobreviveriam. A sua vida não é viável em locais muito diferentes daqueles onde suas populações ocorrem naturalmente. Afinal, cada uma das diferentes espécies foi selecionada para as definidas condições ambientais onde existe. Então, o que aconteceria com estes seres se as temperaturas dos seus ambientes fugissem do padrão habitual? Até hoje, o que me revelou com mais clareza a influência de temperaturas extremas sobre a vida dos lepidópteros, que abrangem as borboletas e as mariposas, foi a oportunidade de realizar alguns experimentos em laboratório. Então vamos acompanhar juntos agora dados reais de um artigo científico relativamente recente, para que possamos entender a influência que extremos de temperatura podem oferecer sobre as espécies destes seres, os lepidópteros. Aqui temos 7 ambientes diferentes e cada um deles recebeu dezenas de ovos de uma mesma espécie de mariposa, pertencente ao gênero que ilustraremos aqui, Spodoptera. Cada ambiente foi submetido a uma temperatura constante diferente: 15 graus Celsius, 20, 25, 27, 30, 35 e 40. As demais condições foram controladas em parâmetros equivalentes, incluindo disponibilização de um mesmo tipo de alimento, umidade, tempo de exposição à luz e outros fatores. Olha só o que aconteceu aqui. Depois de alguns dias, todos os ovos do ambiente a 40 graus haviam morrido, revelando que essa temperatura foi inviável para a espécie. Cerca de 18 dias depois, o ciclo de imaturos a 35 graus havia se completado, seguido pelas demais temperaturas. Em 20 dias, a 30 graus. Em 26 dias, a 27 graus. Em 32 dias, a 25 graus. Em 54 dias a 20 graus e em 123 dias a 15 graus. Note, neste experimento, o tempo de vida das fases imaturas, a longevidade, variou de 18 dias a quase 7 vezes mais, 123 dias. Isso nos mostra que a temperatura do ambiente influencia muito no tempo de vida desses seres. E veja que a aproximação do extremo de baixa temperatura provocou aumento da mortalidade. E o extremo de alta temperatura deste experimento chegou ao ponto de inviabilizar a sobrevivência de todos os indivíduos.
De modo geral, essa mesma resposta a temperaturas extremas é observada nos diferentes indivíduos das variadas espécies de lepidópteros. Uma espécie pode tolerar mais um extremo de temperatura do que outra, mas todas têm seus limites de tolerância a extremos de temperatura, ou seja, temperaturas que fogem muito do habitual de determinado local, sem que haja tempo suficiente para selecionar indivíduos a elas resistentes, se mostram como risco para a existência das borboletas que ali desenvolvem suas populações. Agora você começou a entender o que pode acontecer com as cerca de 19 mil espécies de borboletas que existem na natureza, se suas populações forem pressionadas por temperaturas extremas atípicas para seus ambientes. E essas possíveis consequências não param por aí. Estamos falando de insetos extremamente importantes na natureza. Borboletas abrangem polinizadores, dos quais certas plantas dependem para viver. Os seres mais abundantes do mundo são os insetos. Eles compõem parte relevante da biodiversidade. Borboletas integram ricas teias de vida, participando dos ciclos de nutrientes na natureza. E ainda são fonte única de sobrevivência para muitas outras espécies que dependem delas para existir. O desaparecimento de uma única espécie de borboleta já implicaria na perda potencial de uma quantidade impressionante de outros seres vivos, incluindo plantas, insetos, invertebrados e até mesmo vertebrados. Extremos de temperaturas, como vimos, são risco para as borboletas e, com elas, para a biodiversidade como um todo. Mas o que cada um de nós pode fazer quanto a isso? Atitudes que estão ao nosso alcance podem fazer a diferença. Elas envolvem a adoção de hábitos de consumo consciente, a redução da produção de lixo, o uso parcimonioso da água e a escolha por meios de transporte que minimizem a emissão de gases associados ao efeito estufa. Se você tem algum terreno, permitir que nele se desenvolva a maior quantidade possível de espécies, destacadamente de plantas nativas, também pode ser uma boa contribuição. Mas somente quando muitas pessoas incorporarem essas mudanças às suas vidas, alcançaremos resultados efetivos sobre diferentes impactos que as populações humanas provocam na natureza. Só protegemos o que conhecemos. E por isso, há algo mais e muito importante que está ao seu alcance: ajudar a espalhar este conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a ele. A sua parte nisso é fácil. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes e aproveite os campos de comentários para participar positivamente. E não esqueça de se inscrever neste canal, ativando as notificações. Com essas atitudes, estaremos juntos fazendo o possível pela proteção de nossa rica biodiversidade. Enquanto isso, seguimos por aqui trabalhando incansavelmente para que você possa se envolver na terra das borboletas, que também é a nossa.